A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? De segunda-feira, início de semana, né, meus irmãos? Que Deus abençoe todos os dias aí das nossas vidas, né? Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Deus, Ele é maravilhoso, né? Todos os dias Deus fala conosco. Todos os dias Deus está nos cuidando. Até à noite, quando nós estamos dormindo, Deus está vigiando, né, meus irmãos, a nossa vida. Amém? Meus irmãos, mas tem dois detalhes, amém? Que Deus tem a parte dele, amém? Se assim for da vontade dele de fazer, amém? Porque ele tem o total controle de todas as coisas em suas mãos, amém? Ele só precisa de uma palavra, meus irmãos. Você vê o poder do Deus que você serve. Ele só precisa de uma palavra para realizar as coisas na nossa vida, para fazer uma cura, trazer uma benção material, que é o financeiro, que a maioria do ser humano busca hoje, né, meus irmãos? Que é ter uma vida financeira abençoada, né, meus irmãos? Então, Deus faz a parte dele, mas também nós temos que fazer a nossa, amém? Nós temos que buscar a Deus, amém? Antigamente, meus irmãos, Jesus, por onde passava, né, os fiéis precisavam só tocar na orla da veste dele, amém? Correr, né, se empenhar para chegar perto a ele, para que relaxe na orla da veste dele. Mas ele estava aqui na terra, amém? Hoje nós não temos Jesus carne, né, na terra, mas temos Jesus Espírito. Espírito o quê? O Espírito Santo, meus irmãos, né? Nós, para tocar em Jesus, temos que orar, temos que buscar, temos que se humilhar, temos que clamar a Jesus, amém? Por uma cura, por uma bênção financeira, né? Para que Deus venha dar estratégia para nós comprar nossa casa, nosso carro, para que nós venha ter uma vida abençoada nessa terra. Nós precisamos estar na posição, amém? Obedecendo os seus mandamentos e os seus direcionamentos, mas também temos que estar em constante oração, porque todo aquele que busca, meus irmãos, encontra. Todo aquele que bate, o nosso bom Jesus abre a porta, amém? Talvez é uma porta de emprego, né? Talvez é uma porta na vida financeira, um contrato, ou uma porta para aposentadoria, né? Talvez é uma porta aí da enfermidade que venha, né, ser curado. Talvez é uma porta, meus irmãos, lá que os papéis estão lá na justiça e você precisa ganhar, né, meus irmãos? Então, para que Deus abra essa porta na sua vida, independente de qual seja, na área da sua vida, da sua casa, da sua família, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar, amém? A Deus de todo o nosso coração, com o coração aquebrantado, né, meus irmãos? Temos que se humilhar na presença de Deus, amém? Porque Ele é fiel para cumprir, meus irmãos, tudo aquilo que está no desejo do nosso coração. É Deus que vai fazer, amém? Se você está aí, talvez procurando uma porta para aquele vestibular, né, tão sonhado, o que Deus quer de você? Que você estude, que você ore, que você busque a Deus, né? Temos que fazer a nossa parte, né, meus irmãos? E muitos no cotidiano aí, meus irmãos, não busca Deus. Ah, Deus falou uma palavra e eu sei que é comigo. Deus vai me abençoar, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai me curar, né? Deus vai transformar minha vida, e cruza os braços
e fica lá assistindo televisão, não corre atrás, não lê a palavra do Senhor, não ora, não busca, só apegado a ler a palavra. E não é assim, meus irmãos. Você que quer bênção, você que quer transformação, você tem que buscar a Deus. Como que eu busco a Deus, meus irmãos? Em oração, está conectado com o Pai. Amém? Porque Deus vai lhe ouvir. Ele deixou o seu Espírito para interceder por nós, meus irmãos, com gemidos inexprimíveis. Amém? Nós temos um intercessor que ouve as nossas orações, que colhe as nossas orações e que intercede por nós, porque nós não sabemos como orar como convém. Nós não sabemos pedir. Amém? Mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele que transmite a nossa oração a Deus. Amém, meus irmãos? Então, a oração, meus irmãos, busque a Deus. Se você está acordando lá para as 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, não volta a dormir. Ore. Ore ao Senhor, é Deus te chamando para você orar. Por quê? É uma hora, meus irmãos, que todos estão dormindo, né? Os familiares da casa estão dormindo. É um horário, meus irmãos, que a maioria, né, do ser humano está dormindo. Amém, meus irmãos? E essa é a hora da conexão. A conexão fica mais clara entre nós e Deus. Amém, meus irmãos? Busque a Deus. Se Deus está te acordando 4 horas da manhã, não volte a dormir. É Deus te chamando para você orar, para você buscar. Amém? Porque muitas das vezes as orações da madrugada, meus irmãos, que tem a resposta que você precisa. Então busque a Deus. Amém? Não pare de orar, meus irmãos. Temos que clamar ao Senhor. Temos que buscar ao nosso Deus, porque Ele quer te curar de todas as sortes de enfermidade, meus irmãos. O nosso Deus, o nosso Jesus é o mesmo de ontem, hoje e para todo sempre. Ele não muda. Quem muda somos nós, que vamos, cada geração que passa, enfraquecendo mais na fé. Amém? Meus irmãos, a geração da minha avó, do meu avô, do meu bisavô lá atrás, meus irmãos, eles tinham uma vida de oração. Amém? Minha avó não sabia ler direito e muito menos o meu avô sabia orar direito. Mas ele sabia orar. Eles tinham uma vida de oração, é de manhã, é de tarde e de noite, meus irmãos. Ele sempre estava conectado com Deus e tinha uma sabedoria que, ó, se tivesse vivo até hoje, meus irmãos, ia assustar muitos. Amém? Porque a minha avó, com 70 anos de idade, meus irmãos, ela falava palavras da Bíblia, o que ia acontecer num futuro próximo, tá? Cheia de sabedoria, por quê? Porque estava em conexão com o Espírito Santo. Ela não sabia ler a Bíblia, mas ela sabia orar, interceder, clamar ao Senhor. Amém? É isso que está faltando para nós nessa geração. É ter uma vida constante em oração. Por que que antigamente tinha milagres? Por que que antigamente as bênçãos eram mais fáceis de conseguir do que hoje? Porque os antigos, meus irmãos, tinham uma vida de oração. Eles não oravam só lá no tabernáculo. Eles oravam em casa. Eles buscavam a Deus em oração. Amém? Hoje, malemar pessoas oram dentro da igreja, dentro de um templo, né, meus irmãos? Malemar. Quando chega em casa, esquece que existe uma Bíblia, esquece que existe louvor, esquece que existe um Deus. Ele só é cristão dentro da igreja. E isso nós temos que reverter. Nós temos que ser cristão primeiro dentro da nossa casa. Amém? Nós temos que ter uma vida de oração.
né, meus irmãos? Eu e minha esposa, nós temos uma vida de oração. Todos os dias nós oramos, todos os dias nós conversamos com Deus. Ela lá na cozinha, eu aqui no quarto, amém, meus irmãos? Em todos os lugares que nós vamos, nós estamos pensando em Deus, amém? Nós estamos conectados, né, meus irmãos? E Deus se agrada daqueles que buscam, amém? Em espírito, em verdade, que conversa com o Pai, porque Deus não quer só ser o Senhor da sua vida, Ele quer ser seu amigo mais íntimo e fiel, amém? Você tem que conversar com Deus, você precisa conversar com Deus. Chega na sua cama, no seu quarto, fecha a porta, senta na cama, fala: Senhor Jesus, eis-me aqui, vamos conversar. Começa ali um diálogo com Jesus. Ah, mas isso é loucura, né? Meus irmãos, o nosso Deus está em todos os lugares. Amém? Amém? Você não pode ver o ar, o vento, você não pode ver ele, mas você sente que ele está ali, chacoalhando as folhas das árvores, chacoalhando uma camisa no varal, uma toalha. Você vê. É a mesma coisa o nosso Deus, meus irmãos. Você não está vendo, mas você sente quando Ele está perto de você. Você sente. Comece a conversar com Deus, trazer Deus para um canto sossegado, só você e Ele, e desabafe com o Senhor, para você ver o que Deus vai te responder. Para você ver que você vai sentir a Deus do seu lado. Amém? Meus irmãos, a palavra de hoje, vamos falar a palavra porque eu já falei demais, né, meus irmãos? O Espírito Santo, quando me pega, é assim. Eita, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje se encontra em Marcos, capítulo 6, versículo 53 em diante. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genesare, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, trazia em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que eles entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos na praça, rogando-lhe que os dissesse tocar ao menos na orla das vestes. E quando tocavam, saíam curados. Amém, meus irmãos? Então, antigamente, meus irmãos, eles ficavam atentos. Amém? Eles ficavam vigiando para a hora que Jesus passasse, tocasse na orla das vestes de Jesus, né, meus irmãos? Muitos clamaram, né, meus irmãos? Clamando ali, ó, para que Jesus viesse curar, né? E muitos conseguiam a cura, meus irmãos. Todos que conseguissem tocar ali saíam curados, meus irmãos. É o que Deus está falando para você hoje, nesta manhã. Busque a Ele em oração. Toque na orla das vestes do Pai em oração. Aquebranta seu coração em oração a Deus, meus irmãos. Se humilhe na presença do grande eu sou. Amém, meus irmãos? Quanto mais você ora, mais conectado com Deus você fica. Quanto mais você clama ao Senhor, amém? Mas chega perto da sua bênção, da sua vitória. Não pare, não deixe de orar, meus irmãos. Você não tem noção de como faz efeito a oração de um justo que anda certo nos caminhos do Senhor, que busca Ele em espírito e em verdade. Você não tem noção, meus irmãos, do barulho que faz no mundo espiritual as vossas orações. Você que é justo na presença de Deus,
que é íntegro nos caminhos do Senhor, você que busca Ele em verdade e em espírito, que ama Ele não porque Ele faz, mas sim pelo que Ele é, que Ele é um Salvador meu e seu, meus irmãos. Que Ele foi crucificado numa cruz por mim e por você. Você não tem noção. Oração, meus irmãos. Essa segunda-feira é para nos alertar, para que nós venha orar mais, para que nós venha buscar mais, porque a sua bênção vai chegar através de você, você buscando a Deus em oração. Mediante quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais perto está do Senhor. Mais perto está o mover de Deus na sua vida. Mais perto você está na bênção que abrange todas as áreas. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Amém, meus irmãos. Sua família, para a honra e glória do nome dele. Amém. Busque a Deus, porque a sua resposta vai chegar mediante a você buscar, mediante a sua fé na oração. Amém, meus irmãos? Tem bênção chegando para você que não parou de interceder, de orar, buscar a Deus Pai Todo-Poderoso. A sua bênção está mais perto do que você imagina. Por isso que Deus alerta a nós. Não pare de orar. Não deixe de orar. Busque, aquebrante. Toque em Deus em oração que você vai vencer. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.